Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo a respeito e falando um pouquinho de espiritualidade. Então, para você que gosta desse tipo de assunto, se inscreva no nosso canal, deixe seu like ou compartilhe também com outras pessoas que você saiba que possa estar precisando de um pouquinho de espiritualidade no caminho. Hoje eu vou falar um pouquinho a respeito de obsessores, tá? Porque ainda há pessoas que me perguntam a respeito de como eles são atraídos, tá? Por que eu não consigo sair desse processo obsessivo? Por que eu faço tratamento, tomo passe, tomo banho de ervas, faço orações, mas eu não consigo sair desse processo de obsessão? Bom, vamos entender um pouquinho. O processo de obsessão, ele acontece pela culpa mesmo de quem está sendo obsidiado. Pensamento, as atitudes das pessoas faz com que atraímos ou não espíritos de baixa energia. Tá? Então vamos dar um exemplo. A pessoa tem o hábito de ficar lá no bar bebendo, enchendo a cara. Que tipo de energia e de espírito se encontra nesse local? Então as atitudes da pessoa faz com que abra o campo energético para atrair esse tipo de obsessor, tá? Eu vou fazer uma determinada coisa que não é legal para o outro. A sua atitude com o outro também abre campos para poder atrair o espírito na mesma frequência com que está sendo realizada a tal atitude. Ah, mas eu não faço nada disso, eu não bebo, eu não tenho vícios, eu não apronto com ninguém. Ótimo, já é um grande caminho andado. Porém, você não cuida muito do seu espiritual, os seus pensamentos são negativos, o que você pensa, o que você irradia, isso afeta muito para que tenha campo aberto para atrair esse tipo de obsessor. Então, muitas vezes as pessoas falam, eu não bebo, eu não como carne, eu não saio, eu não isso, eu não aquilo. Só que é uma pessoa também que os pensamentos dela não é nada positivo. Você entendeu? São pensamentos negativos, são pensamentos maldosos direcionados a outras pessoas. Então, às vezes a pessoa fala assim, joga a culpa, mas eu tô desse jeito por conta da obsessora. Qual campo, que campo que você abriu na sua mente, no seu sentimento, no seu desejo, que você acabou atraindo esse tipo de energia? E tudo é o nosso campo energético que abre espaço para atrair. Eu sempre falo, o obsessor, ele não tem culpa, muitas vezes, de estar encostado em você. Ele foi atraído por essa frequência até você. É que nem uma mosca num cocô de cachorro, tá? Então, assim, ela foi atraída naquele cocô de cachorro. Até então, ela estava voando por aí. Abriu uma brecha, ela foi lá. Assim funciona com o negativo. Então, o obsessor, ele não veio falar, vou grudar aqui. Não, ele foi atraído pela frequência que você emanou, pela atitude que você teve, que trouxe ele até você. Muitas vezes as pessoas culpam os obsessores pela obsessão. A culpa não é do obsessor, a culpa é sua. A culpa é sua que não muda o seu jeito de ser, de pensar, é invejoso. Tem inveja, fala mal das pessoas, critica. O que você vai atrás? Senta numa mesa para ficar falando dos outros. Você abre campo para isso. Tá? Então não bebo, eu não fumo, eu não saio à noite, mas não precisa você sentar para falar mal do outro, você ficar criticando o outro, você ficar julgando o outro. O seu jeito de ficar sendo coitado atrai isso. Tem vários tipos de obsessores em N graus de processo de obsessão.
desde os viciados, dos outros com jogos, dos outros com raiva do outro que é invejoso. Tudo isso acaba sendo atraído pela sua mente, pelo que você fala, pelo que você sente, pelo que você emana. Quantas vezes a gente vê, eu vou dar um exemplo da igreja, mas isso tem em qualquer lugar, no centro espírita, em qualquer lugar. As pessoas vão lá, entram, rezam, faz oração, faz o que tem de ser feito. Quando chega na porta, elas estão falando mal dos outros. Elas estão julgando a vida dos outros. O fato, às vezes, de você não estar lá, como eu falo, eu estou dando exemplo de que isso acontece. E muitas vezes as pessoas vão para esses lugares e elas voltam piores do que elas foram. Por quê? Nessa roda de conversa desagradável, elas acabam absorvendo e soltando energias tão negativas do que as que elas, às vezes, levaram para lá. Né? Então elas acabam voltando com isso. Eu tenho alguma coisa a ver com isso? Eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Eu não tenho absolutamente nada a ver com o que fazem. Mas eu estou dando exemplo para vocês de como o campo aberto para obsessão é mais fácil do que muitas pessoas imaginam. Simplesmente elas acham que o fato de não tomar uma cerveja, o fato de não fumar um cigarro, ou o fato de não sair às vezes numa noite, ela já está livre e não entende o porquê que isso está acontecendo. Então eu estou abrindo o leque para mostrar que existe N motivos para que a obsessão aconteça. Não é só por conta dos vícios, são outras questões. E nós temos sim que nos policiar o tempo todo, né? Porque nós somos seres humanos, nós somos falhos. Então, às vezes, eu não faço nada disso. Também nem vou na igreja, não vou no centro, não vou não sei aonde, não falo de ninguém. Continuo com o processo obsessivo. Vamos prestar atenção como você está sendo no seu dia a dia. Com você e com as pessoas. Mas eu não faço nada de ninguém, só tomo bordoada. Então, coitada, é por conta disso também. Do coitadismo é que acontece o processo obsessivo. Então, existe N coisas para a obsessão acontecer, tá? O que eu tô falando isso é por quê? Porque eu estive com uma pessoa se queixando que ela fez um monte de coisas e não consegue sair do processo obsessivo. E aí nós descobrimos que a obsessão em cima dela, de não sair, né, dessa baixa que ela estava, tem a ver com o sentimento de coitada, de vítima. A vítima também atrai o obsessor. Ela quer atrair a atenção dos outros, só se faz de desgraça na vida dela e ela quer atrair o quê? Coisas boas. Não, ela vai atrair desgraça para a vida dela. Isso é fato. Então, muitas vezes as pessoas têm a mania de culpar o obsessor. O culpado não é o obsessor, ele tá aí voando que nem a mosca. Você entendeu? Simplesmente apareceu um cocô e ela foi lá no cocô. E assim é com o obsessor. Apareceu um cocô de pensamento, de atitude, de ação, de qualquer coisa, e o obsessor foi lá e encostou. Entendeu? Então, quando eu falo, eu não bebo, eu não fumo, eu não isso, eu não aquilo, mas eu sou a vítima da situação. Eu sou a coitada na vida, porque todo mundo pisa em mim. Todo mundo me... Então, tá na hora de você mudar a sua postura, de você se levantar da sua cadeira, do seu sofá, de qualquer coisa que você esteja encostado, arregaçar a manga e reagir. E reagir. Mas eu não consigo porque... Não... Então, essas desculpas também fazem com que você fique a cada dia que passe mais paralisada, mais encostada na situação, mais aquela energia tomando conta de você. E é óbvio que quando nós vamos dar um passo à frente para alguma melhora, um passo acima, sempre vai existir resistência. Quando for para baixo, você vai de boa. Tudo que vai descer, fazer coisa errada, beber, blá, blá, tudo vai fácil, não há resistência, vai fácil. Um passo acima, mudanças, sair de um processo obsessivo gera resistência. Mas agora deu uma diarreia, agora comecei a passar mal, agora deu tontura. Sempre vai ter algo para tentar impedir de você mudar. Isso não é só na sua vida, é na vida de todo mundo que tenta fazer mudanças. Há uma resistência.
Porém, você pegando firme, continuando, você supera a situação e você consegue dar o passo que você precisa para sair daquela situação, tá? A oração, ela ajuda muito. Os banhos faz um processo de limpeza na nossa aura que tira aquela caca, dá um suporte, né, na hora para dar energia, para dar um fortalecimento, sim. Mas se você não mudar o que é que está trazendo esse processo de obsessão e de energias e caindo a sua frequência, você pode entrar numa cachoeira de ervas. Não vai mudar. Enquanto você não mudar as suas atitudes e os seus pensamentos, não vai mudar. Isso seja em relação aos outros, falar dos outros, atitude com os outros, mas também com você mesma. Você ser injusta com você ser vítima, você se fazer de o coitadismo é uma das coisas que mais atrai energia negativa. A sua energia vai lá embaixo, você abre campo porque você está atraindo para você tudo quanto é nhaca, desgraça. Porque eu sou coitada disso, porque os outros pisam em mim, porque os outros não sei o quê. Então, tudo isso vai fazer a sua energia ficar lá embaixo, porque você só está te diminuindo. Você está se diminuindo com tudo. No seu emocional, na sua energia, na sua vida, em tudo. E isso só vai trazer energias negativas, obsessor, um processo de obsessão. Às vezes a obsessão é com você mesmo. Às vezes nem tem nada. Às vezes o obsessor é você mesmo de você. Eu falo às vezes para a pessoa, o seu obsessor é você mesmo, não tem nada aqui te atrapalhando. Você está sendo obsediado por você mesmo. A loucura está na tua cabeça. O pessoal fica assim, chocado. Fala, eu nunca mais vou voltar a falar para essa mulher, porque ela fala para mim que eu sou o problema da minha vida. Então o pessoal fica assim, estatelado, porque eu falo, o seu problema, não, aqui tem sim uma coisa, aqui tem outra. Ah, porque eu tenho certeza que eu tô assim, fizeram uma macumba lascada pra mim, olha o que tá... Não, filha, o seu problema é você mesmo. Você tá se obsediando, você que tá jogando a sua energia tudo pro lixo. Então o pessoal fala, tá tudo errado, você tá falando tudo que não é. Então tá bom, passa-se um tempo, a pessoa vai ver que realmente ela estava desgraçando com a vida dela. E eu sempre falo para as pessoas, ninguém tem o poder de mudar a nossa vida, é só nós mesmos. Eu tenho o poder de querer isso bom, eu tenho o poder de aceitar isso que é bom, eu tenho o poder de absorver isso que é ruim, que não... É você que vai fazer. Então, assim, as pessoas elas não aceitam que ela é que está atraindo essa energia. Ela quer jogar a culpa no outro que fez a macumba, no obsessor que não encosta dela, ela não sabe o porquê. Abriu o campo, filha, ela vai vir. Ele vai vir com tudo. Ah, mas falaram pra mim que é inimigo da outra vida. Então, você abriu o campo, ele conseguiu entrar. Porque se você se manter firme ali na luta, pensamento bom, atitudes boas, se policiando, porque nós somos seres humanos, nós precisamos no dia a dia nos policiar para não ter erros. Né? Porque às vezes o que pra gente é certo, pro outro foi ruim. Então tudo que nós vamos fazer é pensar, se eu for fazer isso com uma pessoa, e se eu estivesse fazendo isso comigo, como que eu ia me sentir? Todas as vezes que você se colocar no lugar do outro, você vai ter a sensação do que se você estiver fazendo aquilo fosse com você. O que você vai sentir? Eu nesse processo, muitas coisas, atitudes e falas eu mudei no decorrer da minha vida. Mas é um trabalho diário isso, né? Porque às vezes as pessoas só pensam assim, tô fazendo isso e que se lasque o outro. O que se lasque o outro, tudo que nós fazemos vai ter retorno. Isso é fato, isso não sou eu que estou falando, isso é um processo mesmo do universo. É uma das leis do universo, ação e reação. O que eu fizer eu vou ter de troco. Isso não tem o que falar. Só que quando você começa a pensar, a minha atitude com aquilo, se eu fizer, se fosse ele fazendo comigo ou ela fazendo comigo, tudo que você se coloca, você se policia, se controla um pouco mais, né? Tudo que eu desejo e penso de mim, eu vou atrair para mim. Eu só quero coisas boas, mas eu me coloco lá embaixo. Como é que eu vou ter essas coisas boas se eu só me coloco lá embaixo? Então, assim, tudo é um processo diário de estar
nos vigiando das nossas atitudes, das nossas palavras, dos nossos mesmo atos com pessoas, não só com as pessoas, mas com nós mesmos. Nós estamos sendo justos com a gente também, ou nós estamos deixando ser abusados? Né? A pessoa passou do limite, eu estou me sentindo mal, a pessoa pisa, a pessoa faz isso, a pessoa faz aquilo. Faz porque você está permitindo. A hora que você não permite mais, esse seu sentimento de culpa, ou de se sentir usado, ou de qualquer que seja a situação, vai passar. Porque você vai começar a se impor. Às vezes a pessoa não quer se impor com medo de criar atritos, mas se não for dessa maneira, você vai passar esse processo uma vida. Entendeu? Às vezes a sua experiência nessa vida, às vezes é aprender a se impor. Nada precisa ser na briga, no ataque, mas se impor querendo, do mesmo jeito que você talvez respeite, seja respeitado. Não vou admitir mais tais coisas comigo, tais situações, tais palavras. Por quê? Porque eu não mereço, porque eu me dou valor, porque depois eu fico com um sentimento ruim, depois eu fico me sentindo... fico sentindo pena de mim mesma e eu não quero mais esse sentimento. Então tudo requer mudanças. Porque sempre perguntam o porquê que eu tô assim, o porquê que eu atraí isso. Às vezes quando você quer uma resposta, o porquê que eu estou passando isso, quando você vai deitar, isso é uma dica que eu vou dar para quem ainda não conhece. Para mim sempre foi, quando eu descobri, né, que fazendo desse jeito, eu teria as respostas e muitas vezes os caminhos, que eles muitas vezes estão dentro de mim, e eu não sabia como ativar isso. Quando você for deitar, que você já tomou seu banho, tá tranquilo, e você vai, né, deitar para dormir, descansar, pega a sua mão, faça uma conchinha e dê umas palmadinhas no seu peito, tá? Onde o chakra cardíaco, leve, para ativar mesmo, e se pergunta, o que eu estou precisando aprender com isso? O que eu preciso, né, ter de experiência com isso? Por que eu estou passando por isso? É incrível como o universo, a espiritualidade dentro de você, isso como você quiser entender, dá os sinais. O sinal pode vir através de uma pessoa no outro dia, o sinal pode vir através de um sonho, o sinal pode vir com uma clareza que você tem, de perceber onde está tendo o erro, onde está tendo a falha, né? E você consegue mudar a situação, você consegue trabalhar aquilo, muitas vezes não aceitando a resposta que você teve sobre a situação. Porém, quando a gente entende o porquê de determinadas coisas, ou por que estou passando isso, o porquê estou passando esse processo de obsessão, você consegue, além de resolver, você fica melhor, você se sente bem, o seu emocional fica ótimo, o seu emocional estando ótimo, você só flui. Você fluindo, os que estão à sua volta ficam bem, né? E todo mundo vai querer saber, é óbvio, o que você fez para mudar. Você simplesmente se voltou para dentro de você e escutou o que é que eu estou errando, o que eu estou ainda nesse processo obsessivo, nesse processo para baixo, a minha energia aberta, eu tendo problemas com espiritualidade, obsessor, ou seja lá o que for ligado a isso. As respostas vêm, elas vêm. E vêm muitas vezes assim, ó, num estalo de dedos. Quando você aprende a ativar dentro de você, você encontra a resposta para um monte de situações e você se acalma também, né? Mas assim, o vídeo de hoje seria mais ou menos por conta disso, de entender o processo obsessivo, por que ele acontece, porque muitas pessoas acham que tudo é macumba, tudo é demanda. Existe sim muita gente que faz, existe, faz e faz por besteira, tá? Mas só vai te atingir se você estiver com o seu campo vibracional, a sua energia baixa. Se a sua energia não estiver baixa, isso não vai entrar e penetrar em você. Nem o seu inimigo da outra vida. Ele só consegue te acessar
se a sua frequência estiver baixa, porque ele precisa que baixe para ele conseguir acessar e terminar de te derrubar. Caso contrário, não. Tem outra coisa que eu posso resolver esse processo obsessivo quando é inimigo do passado? Sim, oração do perdão. Agora, esses trem que a gente acaba, às vezes absorvendo, porque, que nem eu falei, a mosca tá voando, o cachorro fez cocô ali, ela vai ali, senão ela ia pra tá voando. O obsessor era pra estar por aí. Ele se sentiu atraído pelo quê? Pelo seu pensamento negativo, pelo pensamento de inveja, pela praga que você jogou no outro, pelo seu vitimismo. Por algum motivo você atraiu ele. Pela sua falta de caráter, por alguma atitude errada que você teve durante o dia. Então, existe N situações que possa atrair o obsessor. Então, nem sempre tudo é macumba, tá? Então, gente, o vídeo de hoje é a respeito disso, que as pessoas estão muito, mas muito paralisadas nessa coisa de macumba, tem macumba, não tá dando certo, é macumba, não tá dando... Nem tudo é macumba. Existem muitas pessoas que fazem sim trabalho, muitas, existem sim, eu tô nesse meio, eu vejo que o pessoal mexe, o pessoal quer mexer com coisas assim, eu falo, em vez de você perder seu tempo pagando pra mexer, pra zarar com a vida do outro, por que você não mexe, caçamba, pra mexer, pra levantar a tua vida? Não, a alegria da pessoa é ver o outro se dando mal. O outro, criatura, só vai se dar mal se ele estiver na frequência ruim. Se ele estiver na frequência boa, ele não vai, você vai se matar de fazer trabalho. E não vai. Então, estejam com a sua frequência e a sua energia boa. Olhe os seus atos diários. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida, tá? Então, o vídeo de hoje é sobre isso. Se você passou por essa experiência e quiser deixar o seu comentário no canal, ele sempre vai ser muito bem-vindo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.